o Nigri, assume o piloto aí. E aí ficou difícil, né? Falar depois dessa aula do Herrera ficou mais difícil. Inclusive, o Herrera é brasileiro, é de casa, mas a gente está tendo o IPO do Nubank agora, né? Eu pensei exatamente nisso. Eu falei, se a empresa tech for o Nubank, aí não vale o que ele falou. Não, eu pensei num outro ponto, que os nossos amigos latinos estão dando aula de como ganhar dinheiro no Brasil, né? Então, o Herrera é mais um exemplo aí. Então, o Nigri, assume aí. Você concorda com a opinião do Herrera? Não, o meu valuation é um pouco mais alto, mas vamos fazer aqui, rapidinho. Né? Se a gente pegar 8 meses agora, tá? E vamos passar linha a linha da DRE, eu acho que vai ser rápido. Tá? Se a gente pegar esses 8 meses agora, a gente tem 4 bilhões de prêmios ganhos, 12 meses numa regra de 3 seriam 6. Tá? Vamos pensar ano que vem, ou 2023, que ela consiga 7. Tá? E aí ela chega a sinistros retidos, ela ainda não chega nos 70% que a gente espera, mas ela chega, por exemplo, em 75%. Então a gente vai ter 5.250 de sinistros retidos, sobra 1.750. Em cima desses 7, vai ter os custos de aquisição de comissionamento. E aí a gente pode imaginar aí alguma coisa em torno de 20 ou 22 em cima dos 7. E aí a gente já está falando de 1,5 mais ou menos. Então você tem 1,5 mais 5,2 já dá 6,7, sobram só 300 milhões. Isso são as despesas administrativas praticamente. Então sobra lá embaixo zero, só que a empresa provavelmente vai ter uns 5 bilhões de caixa que ela vai fazer o investimento de resultado financeiro. E aí ela pode ganhar 10% com a Selic, por exemplo, então vai dar 500 milhões, tira aí os 34% de imposto de renda, sobra ali 370 milhões, por exemplo. Então é um lucro PIF, mesmo ela tendo 7 bilhões, por exemplo. Tá? Agora, provavelmente, quando a gente passar de 2022 para 2023, na hora que você sobe esse 7 para 8, ou que você diminui essa sinistralidade de 70 para 69 ou para 68, o lucro lá na última linha ele começa a explodir. Tá? Ele começa a andar muito rápido. Então, a gente não pode também fechar os olhos para isso. E outra questão, a gente não sabe até onde o juro vai no Brasil. Né? Hoje, o pessoal está falando 10,25 ano que vem, mas há 4 semanas atrás estavam falando 8,75. Daqui a 4 semanas vão estar falando quanto? Né? Então, ainda tem essa questão também. Ele é um case que acaba, não é te protegendo, mas ele tem uma capacidade aí de ser um pouco contracíclico nessa questão do juros. Ele protege dos juros, pelo menos, né? Claro que tem outras opções melhores para te proteger, como o Herrera acabou citando algumas, mas ele acabaria te protegendo. Então, se você pensar, tá num lucro hoje de, enfim, como ele falou, 850 milhões, talvez chegando até 1 bilhão ou até mais, né? Eu tenho cenários que ele chega até mais do que isso. Se você pensar que um Porto Seguro, que uma Sul América vai estar negociando 10, 12 vezes, você poderia pensar o IRB negociando a 8, 9 vezes mais ou menos, você vai chegar ali nos 9 bilhões, mais ou menos, de valor de mercado. E aí entra o nosso preço-alvo de R$8, mas, embora ele ainda esteja numa carteira nossa, ele é recomendação neutra. Ele está como aguardar nesse momento. Então, quer dizer, é um case que, em tese, no valuation, ele tem aí um upside de 60%, mas é recomendação neutra. Isso muitas pessoas físicas às vezes não conseguem entender, mas está muito ligado com o que o Herrera falou. Quando você não tem tanta visibilidade, né, como é essa situação, eu preciso de um upside maior ainda do que esses 50%, 60%, por exemplo, tá? Para poder dar uma recomendação boa de compra. No caso, eu sou um pouquinho mais otimista do que o Herrera, teria que cair ali para alguma coisa em torno de 4, não em torno de 3, aí sim poderia virar recomendação de compra, ou o que eu prefiro, né, que não é o preço cair, é o resultado subir. Isso para mim é muito mais importante do que o preço cair. Tá? Se o resultado vier bom, eu prefiro muito mais, porque aí tira as incertezas e aí esse upside de 50%, 60% já seria suficiente, por exemplo. Tá? Então, tirar a incerteza para mim é mais importante até do que a empresa, do que a ação cair.
Pronto. Viu? Não demorou tanto, a gente fez a DRE toda.